de uma operação, e é uma palavra que geralmente é usada e abusada, mas eu faço questão de colocar um I maiúsculo no inacreditável, David de Tarso. Isso porque, neste exato momento, policiais civis de São Paulo, pessoal, estão realizando a operação contra o PCC, denominada de Operação Auditoria. E é o nosso David de Tarso que vai nos explicar o porquê a operação foi denominada dessa forma e também todo o escopo dela, a dimensão dela e o objetivo dela. Vai que é sua. Exatamente. Esse nome é porque a operação mira integrantes da facção que atua, como auditores. Eles fazem parte do PCC, o primeiro comando da capital, e os criminosos, de acordo com a polícia, são responsáveis por mais de 80 pontos de tráfico e atuam na captação de novos faccionados e até cobram, acredite, impostos e mensalidades das pessoas que fazem parte da quadrilha. Esse grupo específico também pune aqueles que descumprem algumas regras. Ao todo, a polícia tem o objetivo de cumprir 38 mandados de prisão preventiva, 110 de busca e apreensão na cidade de São Paulo, Suzano, Itacoaquecetuba, Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes. Logo mais, ao meio-dia, será realizada uma coletiva de imprensa com a presença do secretário, do diretor-geral da Polícia Civil, Arthur Dian, e outros delegados também que fazem parte dessa operação. Mas a gente vê que a estrutura criminosa realmente tem crescido cada vez mais, e nesses 80 pontos de tráfico, segundo a polícia, pelo que a gente pôde apurar, eles movimentaram em uma semana cerca de R$700 mil. E aí agindo como auditores do primeiro comando da capital. Meus amigos, a sigla PCC atualizada com sucesso para postos de combustível do crime, pelo que tudo indica, e olha, estão no litoral de São Paulo, nesse momento, membros da Polícia Civil, cumprindo esse mandado de busca nesses postos de combustíveis ligados ao PCC, entrelaçados completamente com a teia e os tentáculos do PCC, e eu já vou também acionando o David aqui para a gente seguir explorando outros detalhes de uma operação paralela ao que tudo indica, né? Exatamente, são duas operações então específicas contra o primeiro comando da capital, a operação Octanagem, que também está sendo realizada... Octanagem, nessa manhã, em busca de documentos e elementos em 5 revendas de combustíveis. Tem como dono o Imad Murad. Para quem não conhece, ele é primo do Murad, Mohamed Hussein Murad, que é aquele suspeito de fazer a lavagem de capitais do crime organizado. Foi desencadeada a Operação Carbono Oculto, que a gente mostrou, a maior operação já realizada na história, que mirava os postos de combustíveis. E agora essas 5 revendas na Baixada Santista também estão sendo alvos, porque há elementos ali, de acordo com a polícia, que comprovam que essas unidades, esses 5 postos, eles fazem parte também do primeiro comando da capital. Então eles estão em busca de documentos para comprovar a origem ilícita vinda dos recursos por meio do PCC, que também promove não só adulteração de combustíveis, sonegação fiscal e outras frentes para enganar as pessoas e também obter, assim, cada vez mais ganhos. E vários familiares, vários associados ali nessa teia criminosa, onde a tarântula do crime, por assim dizer, é o conhecido para os íntimos, vulgo primo, que é o Mohamed, que o próprio David destacou como o epicentro dessa rede criminosa que só vai se expandindo, e todos os detalhes e contornos sendo revelados dia após dia. Essas operações são fundamentais para seguir nessa atuada. Mano Ferreira, qual o seu principal destaque aqui de novidades nessa contraofensiva da sociedade, assim representada pelo Estado, pela Polícia Civil, contra esses criminosos da pior espécie? O principal destaque, Marinho, é como a capacidade de integração entre agências do sistema de justiça criminal é fundamental. E há aí um fator que não era tradicional nas investigações no Brasil, que é a participação da inteligência da Receita Federal. Esse é um ponto muito importante, porque com a sofisticação da complexidade do crime organizado, do modo como eles organizam o processo de lavagem de dinheiro e essas escalas dentro do crime organizado, essa capacidade deles de gerarem múltiplas camadas para sofisticar a lavagem de dinheiro se torna ainda mais complexo. E todo esse trabalho de inteligência só tem sido possível de avançar com o apoio da divisão da Receita Federal, que tem feito um acompanhamento muito importante da lógica de funcionamento do ponto de vista de mercado ilícito, Ou seja, tem todo um processo de inteligência na comparação com padrões de resultado entre outras
cadeias, entre outras empresas daquele mercado, se verifica, portanto, um padrão que foge ao que é normal naquele mercado, e aí se acende o alerta amarelo e que se começa a fazer a investigação mais detida. É quando a polícia entra em campo e faz a conexão entre aquele dinheiro que está sendo movimentado de forma atípica e os personagens que são conectados ao primeiro comando da capital. Isso é muito importante e precisa servir de exemplo para que a gente siga sendo capaz de aumentar a cooperação entre as agências que fazem a fiscalização do mercado legal, como, por exemplo, as secretarias da Fazenda e todos os órgãos fazendários a níveis estaduais, para que também cooperem de forma mais ativa com o processo de investigação das nossas polícias. E essa toada louca e insana, né, Guilherme Sugimori, como o crime organizado vai se camuflando na economia comum, na economia legal, e assim revelando várias conexões ocultas, né? Um dono de posto de combustível aparentemente com ficha limpa na superfície acaba sendo engolido, né, por essa teia de aranha e preso nessa teia criminosa, né? E assim, enfim, desde os próprios tanques de combustíveis até as bombas de gasolina nos postos, completamente contaminados por essa rede criminosa, né? Marinho, o que o Mano falou é importantíssimo. Essa interligação, essa atuação em mais de uma área é essencial para a gente combater crime organizado. Isso aí começou há décadas atrás, foi um empurrão americano e depois europeu para combater crime organizado, porque a gente foi aprendendo, o mundo foi aprendendo que você atacar as pontas, quem vende droga, por exemplo, é ineficiente. Você precisa follow the money, você precisa desarticular as camadas que lideram as fontes de dinheiro para conseguir lidar com o crime organizado. Só tacar as pontas não adianta. E aí, essa coisa de você ter as operações financeiras e o que a gente está vendo agora, que são múltiplas operações, cada uma focada em uma área diferente, é essencial. Então você teve a carbono oculto, quer dizer, está tendo a carbono oculto, você está atacando outros centros de lavagem e tal, e simultaneamente agora a gente vê essa operação da Polícia Civil atacando um outro centro da criminalidade organizada. Por quê? Porque assim eles não conseguem se reorganizar. Isso é muito mais eficiente. E por que postos de gasolina? Veja só, a Carbono Oculto, se eu não me engano, chegou aí, foi feito um levantamento pela imprensa em uns 250 postos, alguma coisa assim. Eu não sei se esse número é muito exato, era algo em torno disso. Por que tantos postos? Porque são negócios típicos de lavagem. É muita movimentação em dinheiro, é uma movimentação expressiva, então é raro movimentação expressiva e em dinheiro, e tem uma cadeia longa de produção, você pode desde adulterar o combustível, até falsear a venda, lavar o dinheiro, mas também lucrar em cima. Então é um lugar muito fértil para você trabalhar com lavagem de dinheiro, aparentemente. A gente vê isso se confirmar aí. A gente sabe disso historicamente, agora com essas operações a gente vê que realmente viram essa oportunidade e é um alvo bom para lavar dinheiro. Qualquer negócio que mexe muito com dinheiro vivo costuma ser possível de ser utilizado para lavagem, porque aí você só precisa falsear a sua venda, registrar vendas falsas e você tem uma desculpa para aquele dinheiro estar entrando ali no sistema legítimo. E claro, a gente torce para que essas operações sigam aí em cascata, né, se espalhando e assim parando de alimentar esse monstro todo que acabou infectando verdadeiras, enfim, parcelas imensas da nossa economia local e como um todo em várias frentes, várias searas. Agora, Juliana, queria te ouvir também, até porque vários delegados da Polícia Civil apontam que várias supostas rotas de drogas, né, acabam sendo camufladas como verdadeiramente ali rotas de desvios de combustíveis rumo a esses postos e isso é aí onde mora o perigo, é aí onde está talvez o gargalo principal. Queria a tua opinião, o seu principal destaque em relação às operações de hoje, por favor. Eu fico impressionada da gente ver como que isso chegou a esse tamanho hoje, né? Porque hoje a gente está pegando, mas alguma coisa cresceu. A gente fala dessa colaboração com a Receita, quando a gente, cidadão de bem, mal consegue declarar e receber o imposto, quando tem uma diferença num recibo médico, alguma coisa. Então, acho muito... Eu fico impressionado também, porque a gente que contribui com os impostos, tudo, você faz transações hoje com mecanismos via Pix, tudo. Então, assim, é tudo conectado e você tem que declarar. De que forma que a articulação do crime organizado consegue desbaratar isso, né?
Não, e quando você vê o tamanho que tomou, e acho muito importante hoje ter todas as operações encadeadas, e eu estou esperando um momento que isso vai refletir talvez na nossa sensação de segurança, porque eu acho que isso é fundamental, ter essa continuidade, pegar esses grandes casos, né, matar, estrangular esses serviços prestados, que não é só para lavagem de dinheiro, mas eles também fraudam e têm lucro em cima dessas atividades, para que a gente possa, então, estrangulando essa parte financeira do crime, começar a ter uma sensação de segurança também na cidade, no nosso dia a dia. É parar de alimentar o monstro e tentar cortar pela raiz. O problema é muito maior do que a gente imaginava, mas, David, a partir no alto da tua experiência aqui, das suas apurações, o que a gente pode esperar enquanto sociedade civil para seguir nessa contraofensiva contra esse crime que, como eu disse, já são tentáculos espalhados aí, sociedade afora? Não, e eles fazem uma espécie, né, de hierarquia do crime, que nem esse núcleo que a gente falou aí, da cobrança de impostos. Ou seja, tem as biqueiras, os pontos de tráfico de drogas, e esses auditores, vamos dizer assim, né, porque recebeu a operação esse nome, eles agiam justamente para que ninguém fraudasse também o sistema, o crime organizado. Caso isso acontecesse, eles tinham um outro núcleo específico para repreender os criminosos, os faccionados ali que estavam desviando o dinheiro do primeiro comando da capital. Mas existem hoje mecanismos, até mesmo em movimentações financeiras que são feitas com dinheiro vivo, como por exemplo, a gente já falou aqui no Morning Show sobre o PCC ter adquirido diversos motéis, não só aqui em São Paulo, mas em outros pontos também do país, porque normalmente a pessoa vai ali e paga com dinheiro, em cash, né, para evitar que a transação, às vezes, né, amante, enfim, vamos ser bem claro. E aí tem esse rolê nos motéis, porque realmente a pessoa às vezes paga com dinheiro vivo, a maioria das vezes paga com dinheiro vivo, né, para evitar até mesmo rastreio por parte da mulher. Só que existe mecanismo também para você identificar isso. Então, quantas pessoas que têm o fluxo ali no motel? Colocar investigadores que realmente comprovam qual é o fluxo daquele motel, quantas pessoas entram, quantas pessoas saem, para você identificar também de que forma que esse sistema criminoso está se articulando. Da mesma maneira, também os postos de combustíveis, que hoje recebem também por meio das transações que são feitas via cartão, via Pix, alguns até oferecem desconto para isso, mas as fintechs também identificar todas essas movimentações. Então precisa avançar também nesse aspecto para que você veja. Aquele posto realmente tem aquele fluxo que está sendo declarado? Realmente tem um fluxo maior? O motel ali tem aquele fluxo de pessoas? E a inteligência então, da Receita é muito importante nesse ponto, Exato. né? Porque quando você faz um comparativo pelo mercado, então a Receita consegue pegar pelo tipo de atividade daquela pessoa jurídica e fazer uma análise geral de mercado. Então, qual que é o comportamento padrão? Então, no caso de um motel, qual que é o volume, geralmente, né? O que é um comportamento típico daquele mercado? E aí você verifica que há casos que a movimentação é atípica, que foge completamente da regra. E aí se acende o alerta amarelo para fazer uma investigação mais detida e entender se aquela atipicidade tem alguma razão econômica legítima ou é efeito justamente da infiltração do crime organizado e de lavagem de dinheiro. É esse tipo de separação por meio de inteligência que tem sido feito e tem sido capaz de trazer esses desdobramentos de operações muito importantes contra o crime organizado. Concluindo aqui, Guilherme Sugimura, parte dessa tragédia do Brasil de 2025 passa diretamente pelo fato de que quando o cidadão, você do outro lado, nós aqui, vamos ali abastecer os nossos carros no dia a dia, na verdade a gente está abastecendo o império do PCC. Que o PCC já deixou há muito, muito tempo de ser uma mera facção criminosa e se tornou uma holding multinacional do crime, de Paraisópolis ao Paraguai, de Portugal à Pensilvânia, estendendo seus tentáculos. O fato é o seguinte, que nesse exato momento, todo momento ali que o trabalhador vai, enfim, botar gasolina no seu próprio carro e está pagando com as dívidas que ele já tem acumulado no seu dia a dia, isso tragicamente está abastecendo os cofres dessa mega operação criminosa que a gente está refém nos dias de hoje, né? É importante a gente não perder isso de vista, porque hoje em dia eles têm sede, têm advogado, têm contabilidade, têm subsidiários, têm franquias locais, e isso tudo revela o tamanho do problema que a gente se meteu.
Aí, aparentemente, não só abastecendo o posto, E tem político de estimação. tem político de estimação e também amante no motel. E Segundo amante o no David, motel. estão vendo aqui, isso também jogador de alimenta aí, problemático. Mas o que nós temos feito Mas nesse sentido. eu tenho um de- amigo que tem, né, motel. E ele fala isso. Eu achei que era Vamos longa, ver. Não, tá doido. Explicar o amigo. Fazer uma delação aqui agora. Eu tenho um amigo e ele fala justamente isso. Fala assim, o fluxo maior é durante o dia, né? Isso acontece de fato, principalmente no horário de almoço, tudo. E o pessoal paga em cash. Então, realmente, você tem um fluxo relacionado a isso. O que nós fazemos para isso é focar nos bancos, né? Focar nos bancos como centro de controle, porque inevitavelmente esse dinheiro, em cash ou não, acaba indo para banco, e o banco as instituições financeiras têm a obrigação de fiscalizar. Quer dizer, essa foi a solução técnica do mundo para isso. Vamos obrigar os bancos a fiscalizar mais. Mas daí a tecnologia vai aumentando. Hoje em dia teve essa questão das fintechs, e aí precisa regulamentar para verificar como as fintechs funcionam. Quer dizer, na verdade, questão de criminalidade em um contexto amplo é sempre essa corrida, né? Com qualquer mudança, qualquer janela, qualquer lei, qualquer novo negócio, as explorações ilegais vão surgindo e a gente vai tentando posteriormente trabalhar a legislação, regulamentação para evitar. Quer dizer, não só faz as operações contra o que aconteceu, mas regulamentação, legislação, órgão regulatório para tentar evitar futuramente. Mas é sempre isso, é uma corrida contra, né? O crime vai inventando novas formas e a estrutura social vai inventando novas formas de coibir. E o PCC já entendeu há muito, muito tempo que o crime compensa quando o sistema é conivente. Então, realmente, a gasolina não está chegando das refinarias, e sim das rachaduras, das frestas e das vulnerabilidades que o próprio Estado deixou acabar rachando e aparecendo como para ser violado, né? E essa situação só se agrava dia após dia. Mas as operações estão na direção certa e a gente tem que exaltar os bravos homens da Polícia Civil, do DEIC e companhia. Não é isso, David Tarso? Exatamente. E todos linguagem. os detalhes estão lá na minha coluna no site da Jovem Pan sobre esse esquema criminoso, de Excelente. que forma que funcionava. Excelente. Acessem lá a coluna do David, sempre precisa, sempre corajosa, 10 horas.